A paz do Senhor a todos, uma boa noite. Estamos dando início à nossa live, lição 9 da nossa abençoada escola dominical. Hoje vamos estudar sobre o mistério da unidade revelada. Antes de darmos início, nós gostaríamos, como é de praxe, de cumprimentar a todos, nossos irmãos, nossos amigos, e agradecer também o apoio. Nosso pastor José Carlos, estamos aqui transmitindo do setor 3, nosso pastor dirigente aqui, o pastor José Carlos. Queremos agradecer a todos os irmãos do setor 3, todo o campo da Assembleia de Deus de Guaíra, na pessoa dos seus dirigentes, todos os irmãos e amigos das igrejas e irmãs de Guaíra e de todo o Brasil que nos acompanham, aos nossos amigos de trabalho, os diversos órgãos aí que trabalham conosco, nossos amigos de outras cidades, de lugares que nós já congregamos e já moramos. Agradecer também aos nossos patrocinadores, na live passada nós esquecemos, mas agradecer aquelas pessoas que acreditam no nosso trabalho, nos ajudam, nos doam brinde, nossos amigos da Fotoimagem, da Malharia União, Didi da Master, Guia do Marceneiro, JP Seguros, do Ibadep, Autoescola El Shaddai, Rádio Tom FM, Posto Sete Quedas. Estamos abertos também a outros patrocinadores, aqueles que quiserem nos ajudar nessa obra, acreditam e querem ajudar nessa obra. Agradecer também ao nosso irmão Sandro Gonçalves, que de bom coração aqui está transmitindo com uma excelente qualidade. Ele é um dos que foi o idealizador, ajudou na dar honra quem tem honra, que faz a nossa transmissão. E pedimos aos irmãos que compartilhem, nosso amigo, compartilhem a transmissão, em suas redes sociais, façam um comentário, e peçam aos seus amigos para comentar ou fazer pergunta. Assim você vai estar ajudando a divulgar a live, a escola dominical, e também no final nós estaremos sorteando brindes, E é importante que você faça um comentário, compartilhe para os seus amigos das suas redes sociais assistir e faça um comentário. Quem tiver dificuldade e fizer parte da minha rede de amigos, manda aqui uma mensagem no WhatsApp que a gente manda o link ao vivo ali para a pessoa, Então, quando a gente estiver mexendo no celular, não é porque a gente não está prestando atenção no comentário, não, a gente está respondendo justamente aqueles amigos, aqueles irmãos que estão com dificuldade de acessar. Eles mandam, então faz pergunta e a gente aqui no WhatsApp manda o link da lição. Por exemplo, quem abrir uma sala, ele falar um oi, manifestar no grupo da igreja, no site da igreja, Isso, fica mais fácil. Da igreja, nós temos nossos colaboradores, Tem o meu filho Paulo e a filha do irmão Denilson, a Grazi, eles estão ali, nossos colaboradores estão ali copiando ali, anotando aqueles que mandam mensagem, porque se você não mandar mensagem, fica difícil de saber quem está assistindo, Mas você manda um oi, faça uma pergunta, manda a paz do Senhor, e avisa que quando você compartilhar ou abrir uma sala, você fala, faça um comentário para poder eles terem a visualização que você está assistindo, Então hoje nós vamos estudar sobre o mistério da unidade revelado. Texto áureo, está em Efésios 3:5. Antes a gente quer já justificar, o irmão José Ricardo lá da sede, ele me mandou uma mensagem aqui dizendo que não ia poder vir, me mandou até a foto lá. Ele também está no Zoom lá, na videoaula lá com seus alunos lá. Ele é coordenador do curso de pedagogia da Unipar, então ele justificou que não pode vir. E a irmã Catiúcia também, a esposa do pastor Rafael da Igreja Manuel, nosso amigo, e todos os nossos amigos da Igreja Manuel também, estão nos assistindo, então justificou que não ia poder vir. Estão com um parente enfermo, doente, não estão podendo vir, mas virão numa próxima oportunidade. Vamos fazer a leitura do texto áureo, verdade e prática, a leitura bíblica em classe. Estaremos orando e dando início. O texto áureo, Efésios 3:5, diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática, Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao 13. E diz assim:
Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. O objetivo geral da lição é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. Os objetivos específicos são explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só corpo, integrante de um mesmo corpo, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Antes de fazermos a leitura da introdução, vamos fazer uma oração. Tem um amigo meu aqui de trabalho, né? Só que ele trabalha no mesmo órgão que eu, mas ele mora no Rio de Janeiro. Ele mandou uma mensagem agora, né? Pediu oração por ele. A família dele, né? Dilson Benevides, colega nosso de trabalho. A avó dele faleceu, ele estava vindo do sepultamento. A avó dele com 104 anos, né? Então ele pediu oração pela família dele. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estar na sua presença. E a vantagem da live é que pode estar chovendo, pode estar frio, né? Pode estar cansado, pode ter, né, um monte de óbice aí, de adversidade, mas você pode, no conforto do seu lar, ligar o seu notebook, o seu celular e assistir, né? E graças a Deus, Deus tem abençoado, abrido portas e nós já estamos quase alcançando 2.000 visualizações, né? Toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graça pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite, Senhor, de mais uma vez falar do teu amor bendito, da tua palavra santa e poderosa, que nesta noite, Senhor, só abra nosso entendimento, nos dê sabedoria, graça, e que as pessoas que nos assistem, Senhor, só possam entrar em cada lar agora, confortar cada coração. Nosso amigo Dilson Benevides, que pediu oração pela sua família, pela perda de um ente querido, o Senhor possa, Senhor, confortar os seus corações, a sua família, né? O Senhor possa abençoar cada lar, Senhor, que a palavra aqui ensinada possa abrir a mente e os corações das pessoas, elas possam crer mais em Ti, glorificar mais o Teu nome, e que o Teu nome seja exaltado em cada vida nesta noite, Senhor. Que o Senhor faça milagre, que o Senhor abra o entendimento, que o Senhor dê sabedoria. Nós te pedimos no nome santo de Jesus, Senhor, que o Senhor entre em cada lar, que entre a alegria, que o Senhor tire toda a ansiedade, toda a depressão, todo o mal, Senhor, e o Teu nome seja exaltado e glorificado nas nossas vidas, como sempre foi, no nome de Jesus. Amém. Então, a nossa introdução, né, diz assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. E aí, irmão Denilson, é aquele assunto, né? É mistério. Mistério. Né? É isso aí. O que o nosso professor, irmão Denilson, né, tem a nos trazer sobre essa lição de hoje, essa introdução sobre essa palavra mistério, né? Paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. É com grata satisfação que
Estamos por saber que vocês estão aí atentos, ligados a esta aula. É importante frisar aqui, antes de adentrar aqui a um comentário preliminar, que você que entrou assistindo, né, dá um joinha aí, a paz do Senhor, boa noite, né, para ficar registrado aí a tua participação, porque ao final da aula, me parece que nós estaremos, não uma, mas dois brindes, né, Freitas? Uhum. E será um brinde assim, ó, uma caneca que você poderá hoje estar sendo contemplado ao estar participando dessa aula. O evangelista Freitas já fez a leitura de alguns pontos aqui, o título da lição, a nossa lição, o textuário, a verdade prática, a leitura bíblica em classe e também a introdução. É importante aqui, hoje nós iremos falar sobre essa unidade, né, o mistério dessa unidade revelado, justamente porque o Novo Testamento ele trouxe novas perspectivas ao mundo, à humanidade, tanto a humanidade aquela do Antigo Testamento quanto a do Novo Testamento, visto que os povos do Antigo Testamento, eles tinham um olhar para o futuro. Os povos do Antigo Testamento, eles aguardavam uma promessa, né? E justamente essa promessa, ela veio a se concretizar no início ali do relato bíblico do Novo Testamento, na pessoa de Cristo. Então nós iremos ver que mistério é esse revelado, né? E a questão da palavra revelado dá aqui a nos entender que se ele foi revelado é porque ele já estava oculto lá no Antigo Testamento ou mesmo antes da fundação do mundo, né? Quando nós observamos a Bíblia Sagrada, nós olhamos que Deus ele se comunica com a humanidade e ele se revela à humanidade, não de uma vez por todas, né, visto que a humanidade não teria uma estrutura a assimilar toda a revelação de Deus, mas Deus ele se revela progressivamente. E lá no Antigo Testamento nós observamos que Deus ele sempre teve um povo, desde lá do início da humanidade, da civilização, ele sempre teve pessoa ou povos para que fosse uma referência para os demais povos, né? Quando nós olhamos desde a criação, né, aí nós olhamos a questão do referencial individual, que é o próprio Adão, né? E posteriormente, com a criação da Eva, né, a sua esposa, então nós vemos ali duas pessoas que eram uma figura representativa de Deus. E com o passar dos tempos, nós podemos perceber na Bíblia que eles tiveram filhos, Abel e Caim. Aconteceu todo o evento do desacordo entre Abel e Caim, que Abel ele acabou sendo assassinado, e Deus lhe concedeu a Eva outro filho chamado Sete. E quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nitidamente nós observamos ali dois povos seguindo em caminhos diferentes. Nós vemos que a descendência de Caim era uma descendência ímpia, uma descendência que ela se desviava sempre dos caminhos de Deus. Ela não queria, a descendência de Caim não queria seguir os planos de Deus. Ao contrário, Sete, sua descendência foi uma descendência piedosa. Então, observa-se ali que Deus tinha um referencial nessa família, nessa descendência piedosa de Sete, a qual eles, com o passar do tempo, eles acabaram
cedendo, né, a investida, vamos dizer assim, do inimigo, porque eles não preservaram a sua descendência tão pura, e eles acabaram a se corromper. A Bíblia diz que vendo as filhas dos homens, os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas. Então a Bíblia diz que houve ali uma mistura entre a descendência de Sete e a descendência de Caim, a qual Deus não teve outra opção a senão lançar sobre eles o dilúvio. Mas dentro do dilúvio, nós percebemos que ali Noé, que entrou na arca com a sua esposa, seus 3 filhos e 3 noras, eles passaram a ser um referencial de Deus pós-dilúvio, a qual eles tiveram 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, a qual um dos filhos foi um referencial, que é o filho chamado Sem, a qual dele nasceu-se um homem chamado Abraão, a qual esse homem, no capítulo 12 de Gênesis, ele foi chamado por Deus, e nós iremos abordar esse capítulo 12 de Gênesis, quando Deus chama Abraão, porque é muito importante essa chamada dele, porque essa chamada dele vai significar muito na questão desse mistério revelado que se deu no Novo Testamento. Nós retornaremos depois comentando também. Então nós vemos que Abraão, ele foi chamado por Deus, ele teve um filho chamado Ismael, mas não era o filho da promessa. Depois ele teve Isaac, que depois teve também 2 filhos, Esaú e Jacó, a qual Jacó era aquele a qual Deus usaria para que ele viesse a ser um referencial para Deus diante das outras nações. Então, só fazendo aqui uma retomada histórica para a gente entender essa questão do mistério revelado, hoje, no tempo da graça, porque, como eu já disse, Deus vem se revelando paulatinamente, progressivamente. Então, dentre ali o filho de Isaac, chamado Jacó, esse teve um encontro com Deus no Vale de Jaboca, a qual Deus mudou o nome dele para Israel. E ali nós encontramos na Bíblia a primeira vez a palavra Israel, que justamente ela se tornaria um grande povo, uma grande nação, e até hoje ela é reconhecida como um povo que adora um único Deus. Então, Deus tinha no Antigo Testamento Israel como o referencial. Nós não temos no Antigo Testamento uma questão de acepção de pessoa, porque em aulas anteriores nós mesmos aqui frisamos a questão daquele peregrino, daquele que entrasse para habitar junto com o povo de Israel, o povo da promessa. Esse povo da promessa que nós já havíamos falado lá nas aulas passadas sobre a questão de uma marca que eles deveriam ter, no caso a circuncisão, para ali ser fortalecida a ideia de povo de Deus nesse pacto. Então, os peregrinos, aqueles que se juntavam ao povo de Israel, eles tinham a oportunidade também de participar, ser participante da bênção de Deus, sendo eles circuncidados. Então, veja, no Antigo Testamento, nós vemos aí Deus, ele observando a humanidade e cumprindo os seus projetos e os seus propósitos nesse povo do Antigo Testamento. O mistério da unidade revelada, a qual já foi lido, ela é justamente a igreja, esse mistério revelado. Por que revelado? Porque esse projeto já estava, desde antes da fundação do mundo, já estava esse projeto. Então, aqui na introdução a qual fora lido, Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Aquilo que não estava explícito, claro, lá no Antigo Testamento, chegando ali o início dos relatos do Novo Testamento, Paulo diz que ele e os demais apóstolos, e também os profetas ali no início do Novo Testamento, eles receberam
essa revelação que estava oculta lá no Antigo Testamento, dentro dessa história a qual eu resumi, né, estava oculto esse mistério lá. Então nessa lição nós vamos estudar essa questão do mistério, bem como o mistério, como esse mistério que esteve oculto, né, nas eras passadas, como o mistério foi revelado nessa nova aliança. Então, nós vamos ver também como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus já estava com esse plano, né, e certamente executaria e executou, né? Então, no decorrer da lição, nós iremos mais detalhadamente conversarmos sobre essa questão do mistério revelado. Benção. Estou notando aqui os nossos amigos que estão online aqui conosco, né? Que na última vez foi tão corrido, eu esqueci, eu tinha prometido que eu iria fazer, né? Promessa é dívida, né? Então eu estou vendo aqui que eu pude anotar, né? O Ariovaldo é um amigo meu lá de Campo Grande, um abraço. O evangelista Nilton Manges está conosco lá, do setor 4, né? Nosso professor Tito, tá o meu cunhado lá de Cascavel, né? O Gerson, o nosso pastor Edmilton lá do Oliveira Castro, o pastor Vilmar da Igreja Emanuel, amigo nosso, né? Corta meu cabelo, o Ciro Venâncio, Maurides lá da sede, o presbítero Jones, lá dirige o setor 5. Aí temos aqueles alunos que não perde de jeito nenhum, né? Irmã Ticiane, irmã Delma, irmã Marlene, irmã Tânia. Tem uma jovem aqui, acho que foi aluna da minha esposa lá em Cascavel, as crianças lá, que agora já é adulta, é a Fabiana lá de São Cristóvão, lá em Cascavel. Né? Tem bastante gente aqui. Pastor Marcos, nosso pastor presidente lá de Venceslau Braz. Então um abraço a todos os nossos amigos, né? Então, conforme a gente vai dando um tempinho, a gente vai lembrando aqui, tem o Jairo Saraiva, nosso amigo, né? Gilmar Menezes, Samuel e Hilda Teodoro. Temos bastante gente conosco aqui. Exatamente. O item 1, vou ler todo o item, né, para a gente ganhar tempo, né? O mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. O conceito bíblico de mistério, do grego mysterium, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e algo foi desvendado em benefício de todos. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado, como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora. O foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. 3. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria. Como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. São esses 3 tópicos que nós vamos comentar agora. É interessante quando nós observamos aqui a questão da situação dos gentios e dos judeus, porque aqui fala que os gentios eles ignoravam, né, essa promessa
e os judeus pensavam que eles eram os únicos beneficiários dela. Essa é justamente a situação encontrada lá no Antigo Testamento. Por quê? Nós olhamos em aulas passadas, chegamos a comentar, que no ato do oferecimento das ofertas, dos sacrifícios ao Senhor, ali no templo, né? Antes tabernáculo, mas posteriormente no templo construído por Salomão, nós vemos que havia uma exclusividade do povo de Israel, porque somente eles poderiam ter acesso às partes mais principais do templo, né? O lugar santo, o lugar santíssimo, o átrio ali, né? Então, o lugar santo sendo, né, os profetas, né, o sacerdote, né, e no santíssimo o sumo sacerdote, e no átrio os demais judeus a qual chegavam ali oferecer as suas ofertas, e nós tínhamos ali o povo gentil que ficava alheio a essas situações. Às vezes, né, é claro que quando nós olhamos de modo geral a situação dos gentios, às vezes nós chegamos, quem sabe, a nos perguntar, mas por que essa não aceitação do povo gentil para que eles viessem também a oferecer sacrifício, né? A questão é que não houve da parte de Deus uma exclusão, né? Uma exclusão assim de forma arbitrária da parte de Deus, mas os próprios gentios se recusavam a oferecer qualquer sacrifício a Deus, se recusavam a servir a Deus. A Bíblia ela é cheia de referências a respeito dos povos gentios, que eles, na verdade, eles ofereciam sacrifícios a outros deuses, a ídolos, a deuses feitos de madeira, a Bíblia relata, feita de outros materiais, de pedra, então vários artifícios eles usavam para adorar. Então, o que acontecia então com os gentios? Eles ignoravam a promessa, ou seja, eles falavam assim, nós não temos direito a essa promessa, então nós vamos ficar na nossa, né? Chegava a, quem sabe, usar expressões como assim, quem é esse Deus, né, dos judeus que tanto fala, e que nós não podemos ter, quem sabe, o nosso Deus, né? Então eles colocavam os deuses a qual o povo de Israel servia no mesmo patamar dos seus deuses. Diferentemente da situação deles, o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus vivo, né? E o deles nada era, né? Então eles se sentiam, eles ignoravam a promessa, sentiam-se exatamente alheio, fora das promessas de Deus e fora do alvo de Deus, né? Já os judeus pensavam ser os únicos beneficiários dela. Por outro lado, os judeus eles diziam, nós somos os únicos representantes de Deus e aqui não tem para ninguém, né? Então essa era a realidade da situação de gentil e judeu. O conceito bíblico então de mistério, aqui fala aqui do grego, significa uma doutrina secreta, ou seja, que não foi revelado, mas ela é diferente do mistério conhecido, né? Quem sabe nos segmentos do misticismo. Por quê? Porque foi falado aqui que dentro desse segmento do falso misticismo existe uma sequência de fatos ou de tempo que determina o desvendamento de tal divindade. Os iniciados eles terão que passar por um processo a qual, paulatinamente, progressivamente, eles vão conhecendo o segmento filosófico religioso deles. Ao contrário, quando na vinda de Cristo, esse mistério foi revelado a todos, né? Então todos têm acesso a esse mistério revelado. Não é algo que é oculto ou escondido, mesmo porque a determinação de Jesus, quando Jesus veio, nasceu, cumpriu o seu ministério, a determinação de Jesus era para que o evangelho fosse pregado a toda criatura,
né? Então, não houve essa distinção. Então, esse conceito do mistério aqui, ele não era conhecido lá no Antigo Testamento da forma ao qual conhecemos hoje, embora havia profecias, alguns versículos a qual dava a entender que certo momento chegaria esse tempo, né? Como a Bíblia mesma ela relata sobre o tempo certo, né? O tempo aceitável, né? Que é a vinda de Cristo. Então, não era compreendido no Antigo Testamento como fora após a vinda de Cristo. Então, aqui, esse desvendamento, né, o cristianismo, que é essa verdade pregada pelo cristianismo, que é Jesus, ele esteve encoberto, mas agora ele foi desvendado para benefício de todos. Benefício de todos. O próprio apóstolo Paulo, na leitura bíblica a qual nós lemos, ele diz no versículo 8 do capítulo 3, que foi dado a ele essa graça de anunciar entre os gentios, né? Coisa que não se pensava no Antigo Testamento de pregar sobre Deus a um gentio, né? Quando se fala das explicações tão detalhadas sobre a lei de Deus, sobre a promessa de Deus, ela era dada aos filhos de Israel, jamais aos gentios. Então aqui Paulo diz que a ele foi dada essa graça, no versículo 8 de Efésios 3, foi dada essa graça de anunciar entre os gentios. Então quando Paulo teve um encontro com Jesus, naquele caminho de Damasco ali, a qual ele estava indo a Damasco, teve um encontro com Jesus e ele não teve dúvida de que, sendo ele judeu, a missão dele, a graça recebida, a missão dele era pregar aos gentios. Tanto é que no Atos dos Apóstolos, nós observamos a belíssima obra do apóstolo Paulo, a qual ele teve as suas viagens missionárias, né? Primeira, segunda, terceira viagem missionária, e ainda uma quarta viagem missionária, vamos dizer assim, uma viagem missionária, embora ele foi preso a Roma, mas chegando a Roma ele não ficou parado, ele não ficou inerte. Ali em Roma, inclusive, nós estamos estudando esse trimestre sobre a carta de Paulo aos Efésios, justamente aonde ele estava preso, na cidade de Roma. Então ele foi muito produtivo. Então todas essas viagens missionárias, a vida de Paulo é uma vida dedicada aos gentios. Então, observe-se aqui que esse mistério revelado foi revelado para benefício de todos. O ponto 2 aí, desse primeiro tópico, diz o desconhecimento do mistério, né? Então aqui fala que a expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, que ele foi desvendado pelo Espírito Santo. Então ele teve uma manifestação, mas uma manifestação a qual não dava a entender realmente quando seria efetivamente o tempo e nem a forma a qual se daria esse desvendamento, o revelamento desse mistério, né? Então, nessa nova aliança, né, então, as bênçãos de Deus, né, chegou aos gentios, né, que eles também participaram dessa bênção de Deus. O terceiro ponto diz que o mistério revelado aqui aos profetas da nova aliança. Então aqui veja que a manifestação que se deu no Novo Testamento foi bem diferente, né, o modo foi diferente do que se deu no Antigo Testamento. Então, se no Antigo Testamento foi de forma mais implícita, o Novo Testamento de modo explícito, mais claro, né, descoberto. Esse mistério foi revelado, foi descoberto. Então, aqui esse mistério, o mistério e os profetas da nova aliança. Os escritores, então, aqui do Antigo Testamento, eles não apenas conheciam a respeito da bênção prometida aos gentios, como também eles fizeram menção delas.
Então, lá no início da nossa aula, eu fiz uma retomada cronológica desde Adão até a formação do povo de Israel, e eu disse que um dos filhos de Sem, chamado Abraão, ele teve uma chamada de Deus no capítulo 12, e é justamente essa é a questão que faz menção aí do benefício que os gentios teriam num futuro não divulgado aquele tempo. Então Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis e diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E lá no versículo 3, na parte B do versículo 3, Deus diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que Deus está dizendo a Abraão? Que a geração posterior a Abraão, porque depois de Abraão, eu já disse, houve a formação do povo de Israel, e jamais o povo imaginaria que os gentios naquela época teria um benefício da bênção de Deus, da promessa de Deus. Mas Abraão sabia, porque Deus disse a Abraão, na parte B do versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis, Deus diz claramente a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dizendo assim: chegará um tempo em que eu enviarei, a Bíblia não diz, mas dentro dessa concepção de palavra, de que Deus disse a Abraão, Deus está falando: haverá um tempo em que eu enviarei o meu filho, esse meu filho ele pregará a minha palavra a todos e ele entregará o seu corpo para a salvação de todos, indistintamente. Então ali em Jesus, todas as famílias da terra é abençoado. É a promessa que Deus deu a Abraão e ela foi concretizada no Novo Testamento. Então esse mistério revelado é justamente a igreja. Por quê? Porque essas famílias benditas são todas as famílias, são todas as pessoas que abraçaram a Cristo como Salvador, que se lançaram aos pés de Cristo, que creram na sua obra redentora, na sua obra que Ele fez na cruz do Calvário. Então elas foram abençoadas por crer em Jesus. Então todas as famílias da terra. Hoje há uma homogeneidade, de pessoas. Hoje podemos olhar assim para os salvos em Cristo e dizer assim: aí está a igreja. Eu não vejo diferença de cor, eu não vejo diferença de classe social, eu não vejo diferença em raça, mas eu posso claramente dizer: ali eu estou vendo a igreja de Cristo. Por quê? Esse é o mistério revelado, a igreja. Então todos que crerem em Cristo farão parte dessa igreja, essa igreja mística, que é o corpo de Cristo, e a qual todas as coisas se convergem. Todas as coisas é convergida em Cristo e forma assim a igreja. Então aqui o que esses profetas não sabiam era como isso então aconteceria. Então as barreiras aqui raciais, religiosas, elas foram caídas. Hoje não se tem essa diferença porque a unidade revelada, que é a igreja, oportunizou a todos a salvação através de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos com bastante gente acessando e eu gostaria de aproveitar. Você que está assistindo a nossa live, compartilha, que aí o pessoal das suas redes sociais vai poder assistir, e faça um comentário, como nós pedimos para o pessoal fazer comentário. Nós estamos com bastante gente assistindo aqui, tem vários amigos, tem o Gi Soares, é a esposa do Cabo Soares, um amigo meu lá do Campo Grande, tem a irmã Dolores da sede, tem o Célio Schmidt, um amigo que serviu comigo em Cascavel, no 33, tem a irmã Sara, a irmã Odete, a irmã Doralice, teu sogro, irmão Egon, irmão Josias e a Áquila, lá de Mercedes, nossos amigos, presbítero Gilmar, dirigente do setor 16, um amigo meu, José Jorge,
conhecido como Jorjão, grande amigo nosso, né? Está sempre assistindo também, um abração. Minha prima, Alcione, lá de Cascavel. Pastor Marino, né? Dirigente lá da igreja de Mercedes. Pastor Irineu, né? Um amigo nosso lá, é o vice-presidente do campo de Cascavel, né? Um amigo pessoal nosso lá, dirigente da Assembleia de Deus de São Cristóvão, lá em Cascavel. A irmã Eduarda, né? A irmã Duda. O irmão Sazaki, a irmã Águida, né? Que são nossos amigos também. O irmão Fernando. Rudimar, que é um amigo nosso lá de Mundo Novo, né? Então temos bastante gente assistindo. Compartilha. Temos aqui, Freita, a irmã Fátima, o Célio Ribeiro, Antônio Almeida, trabalhei com ele em Aviação Moarama, ele é lá de Moarama. Ô Denilson, estou chegando agora. O João Francisco, também trabalhei com ele na Aviação Moarama. A Micaela, a Aline Maiara, Doralice, né? Alguns irmãos que estão aí. Então compartilhe. E você que está assistindo, vá lá na página da igreja e faça um comentário lá, que é para os nossos colaboradores anotarem para o nosso sorteio no final da lição aqui. Inclusive a irmã Ticiane mandou uma foto, né? Tá a família toda reunida, olha que bacana. Olha só. O notebook lá, a família reunida assistindo a EBD, né? Pastor Zé Carlos também falou que ele se reúne lá na casa deles, todos juntos lá e assiste as aulas lá. Vamos para o segundo tópico, o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Tópico 1, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem, e que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiados pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. 2. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre. E prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. E terceiro, a magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva, da primitiva igreja, demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Né? Nós temos só 17 minutos, 17, tempo vai ser... Não fala em tempo para mim não, Fred. Tem muito para nós comentar aqui ainda. Mandar um abraço para o pastor Eurides de Lima, ele está lá no Rio Grande do Sul, Porto Xavier, deve estar frio lá, hein? Meu Deus. Pastor Edson Pepe também está participando aí, está nos assistindo, Deus abençoe, pastor. Então, o mistério revelado no Novo Testamento, então aqui o plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo, essa é a ênfase do mistério revelado, né? Nós já falamos que o mistério que havia é justamente a igreja que foi revelada no Novo Testamento, revelada aos apóstolos e profetas. Então aqui o ponto 1 é o apóstolo Paulo, né, que é um
o apóstolo último dos apóstolos chamados aí, né? Porque ele foi chamado por Jesus, como eu já disse no caminho de Damasco, Jesus o constituiu apóstolo. Então nós falamos na aula passada a questão do apostolado, né? Então o apóstolo Paulo diz que ele não recebeu esse apostolado de nenhum homem, ele recebeu do próprio Jesus, e aqui ele diz, né, que ele foi enviado aos gentios e também não consultou homem algum. Não consultou no sentido de, tipo assim, para onde eu vou? Que ele já tinha convicção, Deus já havia dado essa incumbência a Paulo. Ele sentia a necessidade da evangelização dos gentios. Então aqui a revelação divina, né, dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Então nós vemos aqui Paulo dando essa ênfase ao seu chamado, né, e a sua designação à obra do Senhor. Então ele fala que ele recebeu de Deus, né, e quando nós olhamos essa revelação divina aqui, nós lembramos até de Pedro, né, quando Jesus começa a indagar ali os seus discípulos, apóstolos, perguntando o que o povo diz ser ele, né, e alguns começou a falar, alguns dizem que tu és Elias, alguns dos profetas. Aí Jesus queria saber deles o que eles estavam falando. Aí Pedro, ele toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus disse a ele? Não foi carne e sangue que te revelou, né? O homem não tinha essa capacidade. Foi justamente o próprio Deus, o Espírito Santo, que falou ao coração de Pedro, dizendo que Jesus é o Filho de Deus, né? Então esse é o mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Aqui ficou muito claro, não vamos nos ater a mais comentário, porque está claro aqui a revelação que foi feita, né? Porque o próprio João Batista, batizando ele mesmo, quando ele viu Jesus, ele disse: eis aí o Filho de Deus, né? Eis aí o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então a gente vê que foi revelado aí os apóstolos, os profetas. O mistério oculto revelado, então em termos gerais, o mistério revelado então a igreja, como nós já dissemos. Então aqui tem, dentro dessa obra de Deus, tem a participação aqui de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? As três pessoas da Trindade. Então, Deus, né, como eu costumo, às vezes nas aulas, eu costumo dizer que Deus, ele planejou, Jesus Cristo executou e o Espírito Santo vivificou a obra planejada por Deus e executada por Cristo. Então nós temos aqui o Pai idealizando, Cristo executando, né, essa obra, né? Então aqui é responsabilidade então dessa igreja, uma vez que ela é esse mistério revelado, a igreja. Então todos aqueles que fazem parte dessa igreja, aquele que é a igreja, então é responsabilidade da igreja propagar a multiforme sabedoria de Deus, né? Essa multiforme sabedoria de Deus, ela deve ser conhecida através da propagação do Evangelho pela igreja. O próprio Jesus, em Marcos 16 e 15, ele diz, Jesus dizendo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, né? Por quê? Porque não há distinção, como nós dissemos, não há judeus, não há grego, não há gentil. Agora é a igreja. Então aqui a magnitude do mistério, a magnitude no ponto 3 do tópico 2, é justamente a magnitude, quer dizer, a extensão desse mistério. Qual que é a extensão? A extensão é que todos venham ao conhecimento. Inclusive, essa distinção social de raça que havia no Antigo Testamento, a qual nós já comentamos, ela se desfez com a vinda de Cristo, porque agora todos são um em Cristo, essa unidade em Cristo. Então aqui houve uma certa rejeição pela pregação do Evangelho, tanto aos gentios, quanto o querer dos judeus
em ser os privilegiados, porque quando se convertia um gentil, os judeus queriam que ele se circuncidasse. E quando fosse pregar a palavra ao gentil, havia uma certa reserva, não vou e tal. Inclusive o próprio apóstolo Pedro, quando Deus disse para ele pregar a Cornélio, o Pedro falou assim, não, eu não vou. Porque Pedro teve uma visão de um lençol, que se apresentou perante ele, e ali estavam alguns animais tidos como imundo no Antigo Testamento. Aí a voz que se vinha da visão era, mate esses animais e come. Daí ele falou, não, eu não vou comer nada impuro. Mas era Deus mostrando para ele que os gentios não eram mais descartados da promessa, mas eles eram incluídos na promessa. Então a voz vem, não, você não pode fazer de imundo aquilo que eu santifiquei. A palavra veio para ele. Aí ele entendeu que era para ele pregar aos gentios também. Ele tinha que ir lá pregar a palavra de Deus, especificamente a esse chamado daquele momento. Então o mistério revelado no Novo Testamento é a igreja, e nós poderemos passar para o ponto 3. 3. Então nós temos aqui irmão Romualdo, lá do Guia do Marceneiro, irmã Sidneia, pastor Pepe, conosco, irmã Daphne, tem um amigo meu aqui, coronel Wenderson, que está lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, mandou mensagem dizendo que está atento à palavra, Mocidade do Setor 2, a minha irmã, lá do Rio de Janeiro, Alessandra, minha irmã carnal, minha irmã na carne, e o Jorjão aqui, um amigo meu lá, mandou abraço, pediu para mandar um abraço para Bataiporã e Nova Andradina. Está dado o abraço. Vamos para o setor 3 e não esqueça, compartilhe nas suas redes sociais, e pede para o pessoal dar um alô, e dá um alô lá na página da igreja para poder concorrer ao sorteio. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. 1. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. 2. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. E indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. 3. O plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Olha, que espetáculo. Amém. Eu tenho pouco tempo. Na verdade, se for considerar os comentários pertinentes aqui, na verdade eu nem tenho tempo, né? Mas vamos lá. Né? O mistério pré-estabelecido por Deus, né? Ou seja, não é de forma alguma algo que Deus veio assim implementando
como se tipo assim, opa, isso não deu certo, então agora eu vou fazer isso. Não é nada disso, né? O plano estabelecido era justamente dentro desse processo, desde lá do Antigo Testamento, ao qual nós já retomamos no início da aula, a questão de Adão, e vem esse processo todo, tudo está no controle de Deus. Em nenhum momento da história Deus se perdeu ou teve o seu controle ameaçado, né? Então, esse mistério ele foi pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden, né? Ou seja, Deus colocou Adão e Eva lá. Deus sabia que Adão ia desobedecer? Sabia, né? A questão é que Deus ele não fez uma pessoa que tinha lá dentro dos seus da racionalidade algo pré-determinado e fixo por Deus. Deus colocou uma pessoa, um homem lá, tendo as suas liberdades de decidir sobre uma coisa ou outra, e Adão ele decidiu por desobedecer a Deus e comer do fruto que ele não deveria comer. Então, Deus já sabia disso, né? Mas Deus queria que, na possibilidade de desobedecer, Deus queria que o homem obedecesse. Isso daí é uma forma em que Deus usa até hoje, né? A possibilidade que se tem de rejeitar a Deus, a pessoa escolher por abraçar a Deus, né? Seria... usando aqui uma metáfora do professor e o aluno, seria quem sabe, mais confortável um professor pegar as notas de 40 alunos e rasgar todas as notas de 70 para baixo e ficar só com as notas 10, né? Quem sabe, Deus poderia colocar lá pessoas, falar assim, esse aqui eu vou colocar lá e ele vai ser perfeito. Mas ele vai ser perfeito porque Deus determinou, não porque a pessoa quis, pela sua liberdade de escolha. Então, na verdade, Deus não foi pego de surpresa, né? Deus sabia, sabe e sempre saberá de todas as coisas. Então, aqui, temos até a questão da liberdade dos anjos, a qual hoje não lhe é concedido, que os anjos, na sua liberdade também, ele pecou lá antes da fundação do mundo e eles foram rejeitados por Deus, a qual originou-se Satanás. Então, Deus não é pego de surpresa, e aqui fala que o eterno propósito em Cristo, que fala que no tempo oportuno, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, usa uma expressão na plenitude dos tempos. Então, Jesus veio no tempo certo, determinado por Deus, e em Cristo todos foram unidos e reunidos para a formação do mistério revelado, que é a igreja. O plano divinamente estabelecido, o plano não surgiu pelo advento do pecado de Adão, não foi apanhado de surpresa. Então, aquilo que eu já comentei, não houve essa questão de Deus colocar Adão lá, e por não saber que ele iria desobedecer, quando Adão desobedeceu, Deus falou, e agora eu vou ter que ter um plano B. Não houve plano B, porque o projeto de Deus, dentro dos seus decretos, já antes da fundação do mundo, já estava estabelecido que no tempo oportuno, na plenitude dos tempos, Jesus viria e reuniria tudo nele. Então nós temos lá desde Gênesis 3:15, após a queda de Adão e Eva, nós temos lá a promessa de que nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Então, todo o Antigo Testamento nós temos a história trabalhando e se desenhando para que na plenitude dos tempos Cristo viria e como veio, morreu na cruz e se entregou para a salvação da humanidade. Então, concluindo, já que o tempo curto, Conclusão: o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos neste mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja
conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Amém. Nós queremos desde já agradecer, tivemos muita gente participando, né? Daqui a pouco nossos cooperadores estarão trazendo, né, a relação de... Deve estar pronto já, né, Frei? Deve estar pronto, né? E aí, desde já a gente quer agradecer, irmão, muita gente participando conosco, e a gente, conforme prometido, nós temos nossas canecas, temos as nossas camisetas, e virão novos brindes aí, né? Hoje um irmão me mandou uma mensagem, o irmão Romualdo, com sugestão de brinde, essas coisas. Sim. Pretendemos comprar livro. E assim, essas canecas aqui foram feitas lá na Foto Imagem, né? Essas camisetas também lá, do nosso amigo Moacir, né? Ele e a Cláudia, né? Cláudia. E deu essa sugestão, eu achei que ficou bacana. Quem tiver interesse, por exemplo, lá, se chegar lá na Foto Imagem e falar, eu quero uma caneca igual aquela da live, eles estão assistindo, porque eu cheguei lá para falar, não, nós assistimos. Ela falou para mim, e o preço é bom. Lá, ela falou, olha, nós estamos assistindo as suas aulas lá. E o preço é bom, você pode pedir, pode mandar personalizar, né? A camiseta, os nossos amigos da Malharia União também estão fazendo as camisetas polo para a gente, né? Então, se você tiver interesse, a gente não está aqui para ganhar dinheiro, para vender, não, só para divulgar. E se você gostou, né? Você pode ir lá direto no Foto Imagem, pode ir lá direto na Malharia União para pedir a camiseta, né? E encomendar lá, né? Esses equipamentos. Já está pronto aí, nossos colaboradores aí? Né? Já vamos fazer o sorteio de mais 2 canecas. E acredito que na próxima a gente vai começar a fazer sorteio de camiseta, quem sabe de repente um livro. Vamos pedir livros a encomendar. Né, para não ficar só caneca, né? Vamos fazer de camiseta também, de livro. Na aula passada eu cheguei em casa e eu já fiz os números. Fica melhor para a gente fazer um sorteio. Pega aí, Grazi, para mim os números aqui. Ó, mandou uma mensagem aqui dizendo que gostou também. Eu fiz os números, eu já dobrei todos eles de 1 a 50, né? E daí eu coloquei. Deu olha 49. Só, 49. Eu fiz 50 números. Olha só, quase. Aí, olha só, irmão, tem que explicar um negócio aqui. Por exemplo, a gente sabe que tem muita gente assistindo. Mas o que acontece? Para poder concorrer, a pessoa tem que ir na página da igreja do setor 3 e fazer o comentário lá. Você pode abrir outra página. Porque a página da igreja é onde eles estão monitorando. Onde eles estão lá monitorando. Aí você entra na página do setor 3, a primeira página, faça um comentário lá, porque é ali que os nossos colaboradores aqui estarão anotando. É muita gente. Então tem que ser na página da igreja e fazer um comentário, né? Isso. Aí o pessoal vai estar... Porque senão pensa, abre-se 30 salas, né? Não dá para monitorar. Abra, né? Não dá para monitorar todas as 30. Por isso que é importante, quem abre uma sala, vai lá na página da igreja e deixa o seu oi lá e fica assistindo na sua página, sem problema, você já está sendo contabilizado. Porque senão o irmão assim, poxa, mas eu não... Aí o sistema ali, eles vão olhando quem deu um oi, quem se manifestou aqui, e eles vão colocando os seus nomes, e colocando, cada nome tem o seu número, né? Então aqui dentro tem número de 1 a 50, então a gente vai pegar um número, e o número que coincidir com o seu número da lista, você será o contemplado, né? Vamos pedir para o Sandro tirar o número? O Sandro. Sandro, vem cá, Sandro, tira um número, aí a gente vai... Nosso irmão Sandro. Aí eu vou abrir esse número. Que aí, senão... O que acontece? Número 6. Número 6. Dá uma olhada, eu acho que dá para os irmãos... Professor Tito. O professor Tito. Professor Tito. Número 6. Dá para ver, né, Sandro? O professor Tito está sempre assistindo com ele. Professor Tito. Olha lá, número 6. Número 6. É porque senão, por exemplo, quando a gente usava o sistema... Precisa mostrar a lista aqui? Acho que não, né? Não. É porque quando a gente fazia o sorteio assim, fala um número aí alguém fala assim, se eu for o número 1, nunca vou ser. Porque... Se eu for o 50, também não. Então a gente está usando esse sistema que eu acho mais justo. Então... Aqui a pessoa vai notar 139 comentários, mas deu 49. Só que teve gente que comentou mais de uma vez. Sim. Exatamente. Tem que fazer o comentário na página da igreja do setor 3. Paulo Augusto, o controle. Tira o número. Nosso colaborador aí, Paulo Augusto. Aí nós vamos... Nosso pianista. Aí, guitarrista, saxofonista. Agora está completo, hein? Maravilha, hein? Vamos ver. Número 21. Número 21. Ariovaldo Rodrigues.
Ariovaldo Rodrigues é um amigo meu lá de Campo Grande. Eu vou depois entrar em contato com ele para mandarmos a caneca para ele. Senão vai dizer que só ganha o pessoal de Guaíra, né? Eu vou mandar para ele pelo correio. Ariovaldo, ou mando por um colega lá que trabalha com a gente lá para levar para ele. Deus abençoe os irmãos que ganharam aí. Tito. Professor Tito, sempre ele está nos assistindo, né? E a ideia é que, né, os irmãos continuem assistindo, né? Com certeza chegará o dia que você também irá ganhar o seu brinde, visto que nós continuaremos com esse projeto, né? A gente vai... E se ele quiser, eu quero minha caneca, ele pode ir lá na fotoimagem, comprar caneca, comprar uma camiseta dessa lá também. Exatamente. Ou uma camisa de polo lá na Malharia União, também está fazendo. Quem sabe você chegar lá e falar, estou assistindo as aulas lá e eu gostei. Tem um desconto. Tem um descontinho lá, né? Maravilha. Mas Deus abençoe a todos. Freitas, pode ir. Podemos orar então para encerrar? Né? Então vamos orar. Senhor nosso Deus, te damos graça por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Que a tua palavra, Senhor, seja colocada em prática no coração de cada um aqui, que o Senhor abençoe cada lar daqueles que nos assistiram, que o teu Espírito Santo possa melhor, Senhor, esclarecer a tua palavra. Nós te agradecemos no nome poderoso de Jesus e dê uma noite abençoada a todos os nossos amigos e irmãos, no nome de Jesus. Amém. Amém.